Olá, empreendedores, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre uma situação muito comum, que é quando o empreendedor passa por um período sem movimento ou sem faturamento na empresa, mas ele não quer baixar a sua empresa, não quer dar baixa no CNPJ, ele quer mantê-lo ali, talvez pensando numa retomada do comércio, algumas mudanças, alguns projetos diferentes. Então, o que fazer nesse caso? A empresa está sem movimento ou ela está inativa? Vamos ver qual é a diferença e quais são as obrigações, o que você deve fazer nesse período? Muito bem. O que significa uma empresa inativa? Uma empresa inativa é quando ela não tem nenhum movimento, nem operacional, nem não operacional, nem financeiro, nada pode acontecer. A única coisa que pode acontecer é você talvez pagar alguns impostos ou taxas ou multas de anos anteriores. Então, o principal fator é, no ano que você está, de janeiro a dezembro, não pode ter nada na empresa, nenhuma atividade. Exemplo, você está com a empresa totalmente parada e você resolve vender um computador, vender um móvel, alguma máquina, um equipamento. Isso já caracteriza que você não está inativo, já houve uma movimentação não operacional. Mesmo que você não tenha despesa com funcionários, mesmo que você não esteja faturando nada, mas houve uma movimentação, já descaracteriza a inatividade. Não sendo inativa, ela torna-se uma empresa sem movimento, certo? Então são diferenças de situações. Ou, exemplo, você faturou de janeiro a maio, né? E de junho a dezembro você quer ficar inativo. Não, talvez você não até fique, né, na prática, inativo. Mas para o fisco será um período sem movimento, porque no ano calendário houve movimentação, certo? Mas tanto inativo quanto sem movimento, existem algumas obrigações que nós chamamos de declarações acessórias e eu comento que são, digamos, satisfação ao fisco. Essas satisfações ou essas declarações, algumas são mensais e outras são anuais. Deve ser entregue para que você informe ao fisco qual é a situação da sua empresa. Por que ela está parada, ou se ela realmente está parada, ou se houve algum tipo de movimentação pequena, quais foram elas, mesmo que não seja a compra e a venda. Então, um exemplo que eu sempre uso aqui para os clientes da LCA é que se você tiver um carro, mesmo ele parado, mesmo você não utilizando nem para trabalhar, nem para passear, para nada, você deve fazer uma pequena manutenção, para que quando você precise utilizar, ele esteja pronto para ser utilizado. E assim como um carro, muitas prefeituras, muitas empresas, muitas cidades cobram o alvará, mesmo que você não esteja trabalhando. Então fique atento que tem prefeituras que não adianta você entregar a declaração inativa ou sem movimento, ela vai lhe cobrar o alvará de funcionamento, aquele valorzinho anual. E isso também descaracteriza a inatividade, porque você teve que pagar alguma taxa naquele ano. Então perceba que a inatividade é quase que impossível de acontecer, né? Então você tem que manter a sua empresa sem movimento. E isto é certo, né? Para que você tenha menos problemas quando você tiver que retomar as atividades ou de repente você decide dar baixa na empresa. Então, para que você não tenha muitas surpresas com multas, alguns atrasos de declarações que também geram multas, né? Ah, mas eu não quero entregar declaração nenhuma. Se você não entregar, quando você for dar baixa ou for retomar as atividades, vai ter que entregar. E quando entregar atrasado, gera multa. Então, mesmo parada, mesmo você não ganhando nada, tem que pensar que vai ter um custo. Vai ter que ser feita uma manutenção com um profissional que lhe dê segurança, que lhe dê as orientações corretas do que fazer e do que não fazer. Certo? Fica aí então nossa dica de empresas inativas sem movimento. Fica atento. Se você conhece alguém aí que parou com as suas atividades, alerte ele se ele está fazendo essa manutenção corretamente. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.